Você já se viu paralisado pelo medo? Aquele temor que congela, impedindo de avançar em direção aos seus objetivos e sonhos. Uma força invisível, que apenas nossa mente vê, 10 vezes mais poderosa do que nossa capacidade de avançar. O medo pode ser um grande obstáculo. E ele é real, ao menos na nossa mente. Dados estatísticos mostram que 90% das pessoas passam pela vida sem realizarem seus sonhos, paradas pelo medo. Quantos sonhos você tem guardados em sua mente? Quantas vezes pensou 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão, por conta do medo? Não se mudou para outra cidade. Ficou no mesmo trabalho, mesmo não gostando do que faz ou fazia. Pensou e repensou se a decisão foi a melhor e ainda se pergunta como seria sua vida se tivesse escolhido outro caminho. Esse é o poder do medo, ou melhor, é o que o medo causa. Apenas se deixarmos ele decidir o rumo das nossas vidas. E se houvesse uma abordagem filosófica que nos ensinasse a encarar esse temor de frente, transformando-o em força e determinação, ao invés de noites mal dormidas e indecisão? Imagine não ser mais dominado pela insegurança que o medo traz, não ser mais prisioneiro das incertezas que ele cria. Como seria se você pudesse encarar desafios com coragem e tranquilidade, sem deixar que o medo dite o rumo de sua vida? Este é um dilema comum para muitos, e a resposta para superá-lo pode estar na filosofia estoica. Vamos explorar juntos como vencer o medo e tomar as rédeas de nossa existência. Se é a primeira vez que você assiste a um vídeo no canal Elite do Estoicismo, saiba que estou muito feliz em receber você aqui. Quero compartilhar algo especial com você. Acredito que até o final desse vídeo você terá uma visão renovada, uma poderosa ferramenta para vencer o medo e viver a vida dos seus sonhos. Tenho só uma coisa para te pedir. Não se inscreva no canal ainda, caso não esteja inscrito. Assista todo o vídeo e depois decida se vale a pena se unir à elite do estoicismo. Chega de ter medo. A partir de hoje, você está no comando da sua vida. Ninguém mais vai dizer a você o que fazer ou o que é ou importante para você. Daqui para frente, essas escolhas são todas suas. Vamos em frente, porque eu estou muito feliz em compartilhar esse poder com você. O estoicismo nos ensina a enfrentar o medo de cabeça erguida, a não nos deixarmos paralisar por ele. É fundamental compreender que o medo, por sua essência, é uma emoção que surge em nosso interior, uma resposta à forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. E, como tal, podemos controlá-lo e dominá-lo com a nossa mente. No entanto, o desafio é que muitas vezes não temos controle sobre nossas reações automáticas quando o medo se manifesta. A angústia gerada pelo medo é muitas vezes alimentada pela nossa percepção de eventos futuros e imaginários, que, na maioria das vezes, são irreais ou exagerados. Nossas mentes nos levam a imaginar o pior cenário possível, antecipando tragédias que talvez nunca aconteçam. É essa antecipação ansiosa do futuro que nos aprisiona na dor e na ansiedade. Por exemplo, pense em uma situação em que você tinha um grande medo de falhar em uma apresentação importante ou em uma entrevista de emprego. Antes do evento, sua mente o levava a imaginar que esqueceria tudo, que as pessoas ririam de você e que sua carreira estaria arruinada. No entanto, quando o grande momento chegou, você percebeu que, apesar do nervosismo, as coisas não foram tão terríveis quanto sua mente previu. Esse é apenas um exemplo de como nossas mentes tendem a exagerar o medo do desconhecido. Portanto, o estoicismo nos ensina a enfrentar o medo com coragem, a controlar nossos pensamentos e a não nos deixarmos prender por preocupações imaginárias. Afinal, o que tememos raramente se materializa de forma catastrófica como nossas mentes projetam. Gostaria de ter mais tempo para compartilhar muitas histórias sobre como o medo já me paralisou. No entanto, o foco aqui é você, não eu. Talvez em outro momento, eu possa te contar o quanto somos parecidos. Talvez a única diferença seja que já vivi tudo isso e precisei aprender na dor como superar o medo. O que estou trazendo para você é um guia prático, passo a passo, sobre como vencer o medo, para que você não precise passar pelo que passei. Os estoicos nos ensinam a identificar e enfrentar esse padrão de pensamento. Eles nos incentivam a distinguir o que podemos controlar daquilo que não podemos. O medo muitas vezes é baseado em preocupações sobre o que não podemos controlar, o futuro, as ações dos outros, os julgamentos alheios. Porém, ao entender que o que realmente controlamos são nossas ações e escolhas, podemos começar a afastar o medo que nos envolve. Para vencer esse desafio, é essencial desenvolver a consciência dos nossos pensamentos e decisões.
Somente assim conseguiremos identificar a raiz do problema por trás do medo e, a partir disso, descobrir uma maneira de superar essa angústia, transformando-a em determinação e coragem. Desculpe se até agora pareci complicar, tentando explicar como resolver essa questão. Saiba que não é essa a intenção. Se eu pudesse lhe conceder um desejo, seria que seu medo fosse transformado em coragem. Isso não é magia, mas sim resultado de conhecimento, estratégia e ação. Lembra do que falei no vídeo anterior? A mudança é um processo de 4 etapas. Reconhecer que algo não está como você deseja. Aceitar que essa é uma verdade. Decidir melhorar e agir. Reconhecer, aceitar, decidir e agir. 4 etapas para transformar qualquer área da sua vida. Até aqui, espero ter ajudado você a reconhecer como o medo pode ter afetado diversas áreas de sua vida. Isso não traz nenhuma satisfação, pelo contrário. Contudo, para passar para o próximo nível, é essencial alcançar a aceitação. Aceitar não significa simplesmente decidir que é assim e pronto, acabou. Não é isso. Aceitar é olhar para dentro e ver que você pode ser melhor do que é. Você pode, simples assim. Portanto, para superar esse obstáculo, é fundamental cultivar a consciência de nossos pensamentos e escolhas. Somente então poderemos perceber o verdadeiro problema que nasce com o medo e, com isso, encontrar uma maneira de transformar essa dor em força e coragem. Dito isso, como vencer o medo com a filosofia estoica? Aqui estão os 7 passos para enfrentar e vencer o medo com base no estoicismo. Passo 1. Identifique sua esfera de controle. Reconheça o que está sob seu controle direto, suas ações, pensamentos e emoções. Identifique o que você pode controlar em sua jornada de autoconhecimento, suas ações, que influenciam seu percurso, seus pensamentos, que moldam sua mente, e suas emoções, que mostram sua essência. Entender e dominar esses elementos é o ponto de partida para uma mudança interior real. Se você está aqui comigo, mantenha-se firme e continue. Vou guiar você por cada passo para que, no momento certo, eu possa resumir tudo em uma única frase. A frase que vai transferir todo esse poder para suas mãos, para ter o controle da sua vida e seu destino. Passo 2. Aceite o que não pode controlar. Aceite que eventos externos e ações de outras pessoas estão fora de seu controle. Eu poderia falar por horas sobre esse assunto. Resumindo, lembre-se desta frase: eu tenho controle sobre a minha mente, e não me cabe controlar o que está além de mim. Passo 3. Pratique a visualização do pior cenário. Imagine o pior cenário possível e aceite que você pode enfrentá-lo e aprender com ele. Visualize o pior cenário possível e esteja disposto a encará-lo com coragem e determinação. Lembre-se de que desafios podem ser como mestres que nos proporcionam oportunidades de aprendizado. Assim como um alpinista que se depara com a escalada de uma montanha íngreme, você também pode encontrar desafios aparentemente invencíveis. No entanto, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Pense em um exemplo de alguém que enfrentou uma situação desafiadora e saiu dela mais forte e sábio. A capacidade de aprender com as adversidades é um poderoso recurso que todos nós possuímos. Portanto, esteja preparado para abraçar o pior cenário e transformá-lo em uma oportunidade de crescimento. Não quero antecipar os fatos, apenas preparar você para essa jornada. Depois me conte se foi assim com você também. Comigo, quando comecei a fazer esse exercício, eu pensava nas piores coisas que poderiam acontecer. Como um novo negócio que daria errado de todas as formas. Cheguei a pensar que não estaria vivo até aqui. Pensava no pior de todas as formas. Para minha surpresa, muitos negócios deram errado, muitas escolhas foram as piores e, apesar de tudo, estou aqui. A melhor parte é que tudo aconteceu de uma forma muito melhor, muito mais leve do que eu imaginei. Estou vivo, com muita saúde, abundantemente melhor do que eu poderia imaginar. Eu poderia resumir tudo isso te dizendo apenas uma frase: vai ficar tudo bem. Passo 4. Cultive a resiliência. Aprenda a se recuperar rapidamente dos obstáculos, tirando lições deles. Se você acompanha meu canal, provavelmente já notou que meu propósito é ajudar pessoas a alcançarem um nível acima da média. Caso não saiba, 2 dessas pessoas são minhas filhas. Elas sabem aceitar as lágrimas e continuar do ponto onde estão, usando cada pedaço de seus sonhos despedaçados pelo caminho para aprender com os erros. Eu tenho uma frase que costumo dizer a elas: erre muito, erre rápido, porém, erre em algo novo. Aprenda com o que fez, viveu e sentiu.
Junte os pedaços, se recomponha e erre novamente. Passo 5. Foco no presente. Concentre-se no que pode fazer hoje para melhorar a situação, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Acredito que isso não precisa de explicação. Não é por acaso que o momento atual se chama presente. Aproveite o agora, esse presente que a vida lhe deu. Agradeça. Passo 6. Agradeça o que tem. Acabamos de falar sobre isso. Pratique a gratidão pelo que possui, focando nas coisas boas que estão presentes em sua vida. Um dos exercícios mais desafiadores que já pratiquei foi a gratidão. Muitas pessoas não sabem como fazê-lo. A maioria pensa que é apenas fazer uma lista de coisas pelas quais são gratas. Olhar para o céu e expressar agradecimento. Sim, isso também é gratidão. No entanto, reclamar é muito pior do que não ser grato. Não vou aprofundar muito nesse tema para não te assustar, porque é algo crucial, e peço desculpas se sou a primeira pessoa a te dizer isso, mas reclamar é como pedir ao mal. Não vou mencionar o nome dele aqui, pois não merece nossa atenção. Espero que você entenda o que estou dizendo. Se não ficou claro, a Deus e o mal. Reclamar é como pedir ao mal. Mesmo que você evite falar sobre religião, apenas aceite que o mal está presente. E se o mal existe, é porque o bem também está presente. E qual é a minha mensagem com tudo isso? Não se preocupe, não me perdi, estava falando sobre o exercício de gratidão mais desafiador que já realizei. O exercício mais difícil que fiz foi parar de reclamar. Vou te mostrar como. É uma etapa importante para superar o medo, fortalecer sua mente com pensamentos positivos. Vou compartilhar como você pode influenciar o mundo ao seu redor com sua perspectiva. É simples, mas não é uma tarefa fácil. Anote, você vai precisar de algo para contar até 7. Isso mesmo, você vai contar até 7 dias sem reclamar de nada. Não importa se está quente ou frio, se tem trabalho, um bom carro ou uma casa grande. Não importa se quebrou o telefone. Não reclame, não importa o que aconteça. Se reclamar, recomece do zero, volte ao primeiro dia. E conte até 7 dias sem reclamar. Vamos fazer o seguinte, você escreve nos comentários que vai tentar o exercício e, depois, volta aqui para me contar quantas vezes teve que recomeçar do dia 1 até conseguir completar 7 dias sem reclamar. Eu também compartilharei quantos dias levei para concluir o exercício. Combinado? Pode ser desafiador para você, mas os resultados serão recompensadores. Passo 7. Haja com coragem. Tenha coragem de agir de acordo com seus princípios e valores, mesmo que o medo esteja presente. Estes passos, inspirados na filosofia estoica, podem ajudar a transformar o medo em uma força que te motiva, permitindo que você vença os desafios com resiliência e determinação. Depois que esses passos se tornarem parte natural da sua mente, do seu modo de pensar, você estará pronto para o que tenho para compartilhar. A frase que transformou a minha vida e a das minhas filhas. Quando falo em transformar nossas vidas, estou me referindo ao aspecto psicológico, social e mental. Prepare-se para ter a frase que coloca o controle da sua vida de volta em suas mãos. Anote, repita, repita e repita quantas vezes for necessário até que sua mente acredite no que seus ouvidos ouvem. Repita comigo. Eu sigo em frente, apesar do medo. Eu sigo em frente, apesar do medo. Eu sigo em frente, apesar do medo. Essa é uma espécie de mantra que repito para mim mesmo quando enfrento uma decisão difícil. Entendo que não é necessário ter uma visão completa para avançar. Assim como ao dirigir de uma cidade para outra, não é preciso enxergar toda a estrada à nossa frente, apenas alguns metros adiante para continuar seguindo em frente. A vida funciona da mesma maneira. Prossiga, mesmo com o medo do desconhecido. O caminho se revelará à medida que você avança pelo que está à sua frente. Em resumo, continue adiante e concentre-se no que pode controlar. O que está além está além. Reconheça, aceite, decida seguir em frente e haja. Eu sigo em frente, apesar do medo. Eu sigo em frente, apesar do medo. Eu sigo em frente, apesar do medo. Se o que compartilhei fez sentido para você, talvez já tenha decidido mudar sua vida e fazer parte da elite do estoicismo. Para isso, basta se inscrever no canal e continuar recebendo essa dose de sabedoria, essas experiências reais que vivi e ainda vivo, e que desejo compartilhar com você. Lembre-se de que o controle está em suas mãos. Você decide o que é melhor para você. Siga em frente, mesmo com medo. O pior que pode acontecer é a vida seguir por outro caminho. Se você está feliz com a situação atual, apenas continue como está.
Por outro lado, se deseja que sua vida se torne tudo o que você sonhou, junte-se a nós e faça parte da elite do estoicismo inscrevendo-se no canal. Siga em frente, mesmo com medo. O pior que pode acontecer é a vida seguir por outro caminho. Se você está feliz com a situação atual, apenas continue como está. Por outro lado, se deseja que sua vida se torne tudo o que você sonhou, junte-se a nós e faça parte da elite do estoicismo inscrevendo-se no canal. Leio todos os comentários pessoalmente, e às vezes me pergunto por que demorei tanto para começar este canal. É exatamente por isso que posso afirmar a você, eu sigo em frente, apesar do medo.